Planaltina, Goiás. Super bem. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Te peguei! Tá achando que é programa de árabe? Não, que é a tribo do condomínio, inteligência condominial, TVN Brasil. Porque aqui, condomínio é papo popular, ó. Deixa de ser preguiçoso, manda um WhatsApp pro grupo do condomínio falando pra assistir o programa Inteligência Condominial, porque aqui é a revolução dos condomínios, beleza? Manda um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, pessoal de Minas Gerais, pro Brasil todo, ó. Beijo no coração de vocês, cambada de louco do mundo condominial. Esse programa é pra quem? Para quem quer melhorar, para quem quer evoluir. Esse programa é para o síndico, conselho fiscal, para você, condômino, entenda? A mudança passa por você, beleza? Hoje um programa muito bacana, estou recebendo meu amigo Francisco Chaga, ele que é síndico, ele que é CEO, ele que é o cara, vai falar muito insight hoje para nós. Boa noite, meu amigo Francisco, tudo bem? Ele que veio de Sergipe, é isso? Boa noite, Thiago, tranquilo, estou vindo de João Pessoa, na realidade fui resolver uns assuntos lá, satisfação aqui estar no programa, poder contribuir, participar com essa plateia tão bacana, né? Esse programa que é tão legal, tão extrovertido e muito interessante para o segmento condominial. Show de bola! Hoje o papo vai ser muito bacana, você vai aprender muita coisa. Sabe por quê? Aqui a gente fala de problema, fala de dificuldade, mas também falamos de solução, muitos insights para você colocar no seu dia a dia, para você ter uma melhoria na sua gestão condominial. E ela, tô recebendo ela que é as tretas dos condomínios, ela que vai estar comigo aqui, dividindo a bancada, trocando ideia, falando dos insights dela, a experiência dela no condominial, minha amiga Fernandinha. Boa noite, Fernandinha! Boa noite, é sempre um prazer, né, Thiago, estar aqui nesse programa, trazendo conhecimento, né, dividindo experiências, né. Então, eu só posso agradecer e dizer, né, mais uma vez obrigada. E agora com a nova experiência, né, a gente está dividindo a bancada, trazendo mais conhecimento para você que está aí nos assistindo. Bacana. Então, já manda seu like aí. Compartilha, comenta, se inscreve. Isso aí, vamos fazer a revolução juntos, beleza, pessoal? E outra coisa, vamos direto ao ponto. Tem um vídeo da uma pessoa muito bacana para começar o programa com o pé direito. Minha amiga Michele Lordeiro. Manda um insight aí, Michele. Michele Lordelo, do Grupo Lordelo, hoje para falar dos 4 tipos de auditorias que você, síndico gestor, precisa observar. Mesmo que você não tenha na sua previsão orçamentária a contratação da auditoria preventiva mensal, é possível que o seu condomínio tenha algum indício da necessidade da contratação de um serviço revisional. Então, nesses 4 tipos, o mais comum deles é a auditoria de prestação de contas das despesas, onde vai ser feita uma análise das obrigações do síndico, da contabilidade, da administradora, o cumprimento da análise dos saldos, das conciliações, dos fundos que foram arrecadados e, sobretudo, do que tange a responsabilidade do síndico. Porque a própria convenção já vai trazer uma série de atribuições que o síndico precisa seguir, que estão pautadas na análise contábil e financeira. Já a auditoria trabalhista, ela é mais indicada para aqueles condomínios que têm colaboradores próprios, que são os orgânicos. Porém, mesmo que o condomínio trabalhe com terceirizada, esses processos e procedimentos precisam ser acompanhados. Então, o auditor, quando ele verifica que não há um cumprimento de convenção coletiva de trabalho por parte da terceirizada, ou que tem algum tipo de encargo trabalhista que não foi recolhido, alguma declaração que não foi entregue, ou até mesmo, nos 2 casos, tanto o condomínio tendo colaboradores ou não, se houver contratação de pessoa física e não houver ali uma base de procedimentos imputada, tanto a parte de retenção quanto de recolhimento, que é o pagamento de tributos, sobre esse contribuinte individual, o condomínio ele já vai estar incorrendo em risco trabalhista. E não estou falando aqui apenas de um acidente de trabalho que possa acontecer no condomínio. Estou falando de outros descumprimentos, que vão desde a parte de folha de pagamento à entrega de declaração ao ente federal. Um outro tipo de auditoria que tem muita ligação com a trabalhista é a auditoria tributária. Então, condomínios, mesmo sem serem empresas, eles precisam recolher tributos. E isso acontece quando o condomínio contrata pessoa jurídica. De acordo com determinados serviços que estão elencados em determinadas legislações, o condomínio precisa abater
que é fazer a retenção de valores na nota fiscal desse prestador de serviço e fazer o pagamento ao ente federal ou municipal. Então, nesse tipo de auditoria é muito comum os condomínios estarem durante um longo tempo sem se ater aos procedimentos que devem ser cumpridos da área tributária, o que enseja a análise de um auditor com relação a esse serviço. E, por fim, a auditoria de arrecadação de cotas condominiais, /inadimplência, onde o auditor vai verificar a adequação desses recebimentos. Eu volto, então, numa próxima oportunidade. Forte abraço. Beijo no coração pra minha amiga Lordelo. Entra no Instagram, @Grupo Lordelo, tem um conteúdo de alta qualidade pra você que é do mundo condominial. Meu amigo Francisco, o que você acha dessa questão da auditoria preventiva? É ou não é importante nos condomínios? Tiago, prezado, excelente fala da auditora aí. Quero reforçar, sobretudo, também sou contador de formação e de atuação também, e é muito comum essas fragilidades acontecerem nos condomínios. Então, nós temos uma característica importante que é muitas vezes contratar o fornecedor e não ter o cuidado devido com a retenção dos tributos, né? O condomínio, mesmo ele não sendo uma personalidade jurídica propriamente dita, ele exerce papel de contribuinte substituto. Então, ele tem, quando contrata determinado serviço, reter o PIS, reter o COFINS, a contribuição social, o imposto sobre serviço, assim como também acontece na folha de pagamento. E essa auditoria, ela tem uma característica que é fundamental, porque se eu tenho o papel de reter e não retenho o tributo, e a empresa deixa de recolher, eu passo a ser corresponsável com aquela obrigação. Então, a auditoria é muito importante nesse sentido, porque ela salvaguarda o condomínio. No aspecto da arrecadação também fundamental, porque muitas vezes você tem a figura da inadimplência, às vezes uma transição de uma administradora para outra administradora, a base não é atualizada e às vezes receitas que podem ser prescritas e assim por diante. Então, a auditoria ela tem um papel fundamental no sentido de qualificar a gestão, mas também no sentido de dar alerta, né? Então, o ideal é que a auditoria seja sempre preventiva e orientativa, e não apenas reativa, quando muitas vezes o condomínio já está numa situação de dificuldade. E é bacana de falar nesse assunto, né, Francisco? Porque nos condomínios a gente encontra muita situação que só procura auditoria para procurar algum furo para entrar na justiça contra o síndico. Aí o pior, que muitos condomínios fazem auditoria e no final não quer colocar na justiça porque entende que é um custo muito alto. Cara, então, o pessoal que mora em condomínio, você quer síndico, conselho fiscal, cara, prevenir é melhor que remediar. Acho que está na hora a gente entender como síndico que isso é um investimento. Né? Igual o Francisco falou, interessante, você contrata alguém, não retém o imposto, você vai pagar. Outra coisa importante que ela fala é a auditoria trabalhista para os condomínios que têm mão de obra própria, né? Porque muitas vezes o cara fala, é mais barato, mas ele não bota conta ali, no caso tiver um acidente do funcionário, não bota ali 10º, não bota fé, não bota multa rescisória no final, e aí o condomínio fica refém porque não faz a conta certa. Então muitas vezes é o barato que sai caro. A gente tem essa consciência. E outra coisa, tá na hora de vocês aí abrir a mente e entender que a auditoria é preventivo, é para nortear e dar um direcionamento correto para o síndico. O síndico não conhece de tudo, não domina de tudo. Tem que estar cercado de bons profissionais para exercer o trabalho com grande excelência e, lógico, com o apoio de você, condomínio. Bota a cabeça que é você que faz a diferença no condomínio. Ô, Tainá, o que você acha? É bom, é ruim? O síndico deve adotar essa questão da auditoria? Tá com saudade da Tainá, hein, Não, Fernanda, eu acostumei. Mas semana que vem a Tainá tá aqui, ela teve participado da Assembleia. Se Deus quiser. Hoje a Tainá não pôde estar presente, né? Por isso que o Thiago tá estamos trocando. aqui em grau de beleza, de conhecimento, igualzinho. Então o cabelo é loiro. Não é, Thiago? Você falou sobre a questão da auditoria, da prevenção dentro do condomínio, né? E a prevenção é algo cultural que muitas vezes a gente não tem conhecimento, não vem da nossa cultura prevenir. Então, por isso que acaba se gerando uma discussão, uma desconfiança, né? Então, prevenir acaba vindo com um peso de desconfiança, vamos dizer assim. E, na verdade, a prevenção é deixar de ser pego de surpresa com relação à aplicação de multas, ver a administração do condomínio não ter problemas lá na frente. Por isso que a gente previsiona tudo, né, com relação às despesas, com relação à questão de funcionários, admissão, demissão. Você, síndico que tem funcionário direto, você tem que prever até a demissão dele. E esse custo tem que ser retido mensalmente, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã com seu funcionário, né? Então, assim, há várias
questões que a gente pode aprofundar dentro dessa questão da auditoria, né? E é muito bacana. Outra coisa importante também, né, o Francisco, que ela fala da parte final, que é a parte da taxa condominial. Cara, quantos condomínios estão cobrando da forma errada? Eu deparei esse ano com vários condomínios que algumas pessoas do Conselho Fiscal tentaram, foram pegar a convenção, estavam cobrando de forma errada, né? Porque às vezes tem aquela que é por metro quadrado, tem aquela que é por unidade, né? Isso acontece muito, né? Sim, a forma de cobrar dentro de um condomínio, porque assim, veja bem, como é que a gente inicia a cobrança? Decisão em assembleia. E muitas vezes os condôminos não participam e quem ali estão decide de forma irregular. E só vai ter conhecimento disso com o passar do tempo. Quando chega no final do ano, não tem dinheiro para pagar o 13º. Quando chega no final ou na virada do ano, que tem reajuste de funcionários. Então, assim, e principalmente a gente vê um déficit com relação à troca de mandato. Então, uma gestão finaliza, deixa a zero o condomínio, um outro síndico chega sem saber como agir e já pega o saldo de caixa zerado e ele tem que trabalhar e adquirir conhecimento, que é uma coisa muito difícil, porque quando você adquire um conhecimento, para você implementar aquilo, você precisa de uma assembleia. Aí você vai ficar fazendo assembleia? Não, peraí. Então, deixa eu me dar 3 meses aí para eu me estabelecer e ver o que eu preciso. E, de repente, é pouco os 3 meses. Porque ele já pega um condomínio, às vezes, tão tumultuado, que convoca a assembleia, olha, a taxa de condomínio já não deu para pagar as contas desses 3 meses. Aí aumenta a taxa. Daqui 2 meses, ele vai ter que estar convocando outra assembleia. Por isso que a gente sempre bate na tecla de você, síndico, você, condômino, está sempre sendo o fiscal do seu condomínio. Saber se a taxa de condomínio está ok, está suprindo todas as despesas, porque não adianta eu diminuir a minha taxa hoje para manter a adimplência e chegar no final do ano o rombo ser bem grande. É bacana, nossa consultora condominial, amiga Fernanda, caso de condomínio. Ô Francisco, a Fernanda botou num assunto interessante, né? Muitas vezes o síndico demora a dar esse start para falar, ó, não tá fechando a conta. E você acha que ele deve falar isso quando, cara? Na realidade, assim, isso é muito recorrente, infelizmente. Muitas vezes o gestor ele fica tão envolvido com o dia a dia do condomínio, com os problemas, relacionamento com o condomínio, manutenção, e deixa um pouco o financeiro do lado, né? Então o síndico ele tem que ser uma pessoa muito versátil. Então é fundamental, né, o síndico que acabou de assumir o mandato, que ele faça um inventário daquilo que ele está recebendo. Então eu tenho valores a receber, como é que está a minha inadimplência, como é que está a saúde financeira do condomínio, quais são os meus contratos. É importante que ele tenha em sua mão para que ele possa ver contrato a contrato, se aquilo está sendo pago adequadamente, se aquele serviço de fato está sendo prestado para o condomínio, e com isso ele poder se cercar de informações para fazer um planejamento. Se um condomínio ele já tem uma rotina habitual de fornecer essas informações, se numa transição de síndico foi uma transição boa e a gestão anterior também é uma gestão pacífica e ocorre tudo bem, isso facilita. Mas a primeira dica que eu daria, na realidade, é que o síndico se aproximasse da sua assessoria jurídica, se o condomínio tiver, se aproximasse da assessoria contábil. Muitas vezes o síndico entra e já quer trocar todo mundo. Isso não é uma boa medida, porque às vezes você cria um vácuo naquela gestão. Então entre, se aproprie dos fornecedores, dos prestadores de serviço, busque informação, chame o conselho para participar junto com você dessa transição. Pegando um gancho ali da questão anterior da auditoria trabalhista, também é fundamental, porque o que a gente observa na prática, né? Se o condomínio contrata mão de obra própria, ele tem, obviamente, que provisionar os recursos para pagar, eventualmente, os afastamentos, férias, 13º, as rescisões, às vezes algum problema de saúde, ele tem que colocar um substituto enquanto aquela pessoa está de licença médica, mas ele também não pode descuidar quando ele tem mão de obra terceirizada, porque na mão de obra terceirizada, a empresa está prestando o serviço, ele tem a comodidade ali de que se alguém não se adequou ou faltou, a empresa vem e repõe de imediato, isso é muito bom para o condomínio, é uma tendência. Só que se a empresa não cumprir a parte dela também de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, o condomínio acaba sendo solidário naquela obrigação. Então é muito comum uma pessoa que trabalha numa empresa terceirizada, na limpeza, na segurança, na portaria, entrar com uma ação contra a empresa que ele trabalha e colocar o condomínio como um polo passivo também. Então, vejam como o síndico ele precisa ser versátil, precisa ter uma boa assessoria, né? A gente fazendo esse acompanhamento regular, a gente minimiza muito
esse problema. Então não pode cochilar, né? Isso é muito importante. Show de bola, esse é o nosso amigo Francisco, ele que é consultor empresarial, ele que é síndico, ele é o cara, tem muita bagagem aqui do ramo empresarial, tá com seu bastidor aí, e tá nesse mundo desde 1992. Segundo ele, tem 28 anos de idade, né? Não sei se estava falando a verdade, né? Mas isso aqui é Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios TVN Brasil, ó, vem cá, vem aprender conosco, muita coisa bacana, interessante, né? Ô Francisco, vamos dizer assim, como é que seria o síndico do século XXI com pandemia? Como é que ele deve se comportar no dia a dia? Essa pergunta é muito boa, né? E tem sido um desafio para os síndicos, né? Hoje eu acho que se eu fosse descrever talvez um perfil de um síndico, ele teria que ser uma pessoa que, primeiro, gosta de relacionar com pessoas. Às vezes a gente vê o síndico que assume um determinado mandato, mas que tem dificuldade de lidar com as pessoas, seja por timidez, seja questão de administração de conflito. Então, acho que a primeira coisa é seja uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, porque isso ele vai fazer durante toda a vida. Um segundo aspecto que eu acho que é importante é ele ter à sua mão uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica e ferramentas, né, que o permitam fazer uma gestão mais enxuta, uma gestão mais compartilhada. Ele precisa fazer com que o morador se sinta parte do processo. Ele não pode achar que ali é como se fosse uma empresa individual, onde ele vai lá e toma as decisões, onde ele não precisa consultar ninguém. Ele precisa ter essa flexibilidade, quando necessário, mas ele precisa ter o pulso para fazer cumprir as determinações. Um exemplo prático disso agora é nessa época de pandemia, né? A gente tem alguns clientes dos nossos sistemas que muitas vezes o morador está lá enclausurado na sua casa, no seu apartamento, há não sei quanto tempo, doido para usar a área de lazer, e o síndico muitas vezes fica na situação, e aí eu libero, eu administro um conflito, eu tenho um problema com o governo, como é que eu trato isso? Então ele precisa ser um fiel seguidor do normativo, ele precisa zelar por todos, mas ele precisa ter também esse digamos, estreitamento com os condôminos, né? Então chamar eles para participar das discussões, criar fóruns de discussão de assuntos mais relevantes, criar comissões para debater os assuntos, fazer uma gestão compartilhada. Eu sempre acredito, digo isso sempre que posso, que na realidade o sucesso de uma gestão não está na mão do síndico apenas, está na mão de todos. Então, precisa haver uma participação, precisa ter o interesse das pessoas, precisa ter uma cumplicidade, porque quando a coisa vai bem é bom para todo mundo, mas quando vai errado, atinge todo mundo. E é bacana, o Francisco falou uma coisa que eu vou bater na tecla desde o começo, há 2 anos atrás, falando isso. Nós sim estamos ali, né, no comando, estamos dando as diretrizes, direcionando, mas a grande mudança acontece com a massa, né? O condomínio é um organismo vivo, então se a mudança vem de dentro para fora, eu falo que você que está nos ouvindo, você que é condômino, você que faz essa diferença. Às vezes você espera o síndico tomar uma atitude para fazer alguma coisa, implantar uma nova metodologia ou trazer algo de novo. Você pode fazer isso com o seu condomínio, porque é onde você vive. Então, se você quer um mundo melhor, construa um condomínio melhor, né? E o que o Francisco falou é muito importante. Nós síndicos temos que 2 coisas que aprender que é importante. Primeiro, ouvir. Né? Não tem como você ser síndico se você não para ouvir os seus moradores, não para ouvir os seus funcionários, o seu conselho fiscal, o seu advogado, a sua equipe. Ouvir é importante demais, porque através do ouvir você vai absorver conhecimento para você fazer um bom julgamento e como lidar com isso, né? E o segundo que é importante é aprender a dizer não. Entendeu? Eu aprendi uma coisa na minha vida: quer ser feliz? Aprende a dizer não. Se não pode, não pode, não tem um jeitinho. E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: ó, isso aqui é para você compartilhar esse programa para os seus moradores. É o seguinte: ó, condômino, o síndico, ele não tem partido A, B, C ou D, não. Ele tem que fazer a convenção valer. Então não é o condômino, o síndico quer te multar, você que infringiu uma norma, que você escolheu morar nesse condomínio. Então simplesmente está fazendo o quê? Manter a ordem ali e as coisas acontecerem. Lógico que eu entendo que o síndico, ele é um grande agente de mudança, porque ele está ali para fomentar, ele está ali para ajudar, ele está ali para levar novas ideias e, lógico, compartilhar junto com toda aquela sociedade que é o condomínio. Não é isso, Tainá? Você acha que o síndico é um agente de mudança? Tainá, não. Fernanda! Fernanda! Né, gente, Tainá, você está fazendo falta, volte. Né? Sim, Thiago, concordo plenamente. O síndico é um agente de mudança. E pegando o gancho, né, comentando o comentário do nosso convidado hoje, né? Não, eu gosto daquela palavrinha que eu aprendi esse ano 2019. Sabe qual a palavrinha muito bonita que eu aprendi, Francisco? Diga, Thiago. Quero fazer um adendo. Né? Então, fazendo um adendo, né? É o seguinte, quando o Francisco diz, né, que os síndicos eles têm que estar preparados para lidar com pessoas, eu só queria complementar, eles têm que estar preparados
emocionalmente também. Porque não adianta você só estar preparado administrativamente para exercer no seu condomínio tudo que a lei, o condomínio, a convenção, né, lhe determina, e você não está emocionalmente preparado. Aí eu trago o lance da timidez, conforme ele citou, trago também a questão da explosão, porque muitas vezes o síndico, não estando preparado emocionalmente, ele leva para o pessoal, e acaba ocorrendo o que ocorreu há poucos dias atrás aqui em Brasília. Né? Chega-se a vias de fato. E foi não você, é isso. Francisco, que meteu a mão no condômino? Não, mas já participei de várias assembleias onde, infelizmente, algumas vezes aconteceu isso. Já fui, inclusive, para a delegacia ser testemunha. Ser testemunha. Não pense em ocasiões. besteira você aí. Continua aí, meu amigo Fernando. Então, Thiago, assim, realmente é muito difícil você tratar assuntos que são realmente delicados, porque desestabiliza a vida financeira individual, mas em visão da coletividade, e, infelizmente, morar em condomínio tem a segurança, e essa segurança tem um custo, que muitas vezes a pessoa visualiza, o apartamento é acessível ao meu financeiro, mas esquece que ali é um gerador de despesa também. Te traz um conforto, né? Te traz uma comodidade, te traz uma segurança, mas para você adquirir tudo isso, é um gerador de despesa, e você vai viver numa coletividade. Então, tem que preservar o quê? O bem comum. O espaço que você está utilizando ali, ele tem o quê? Regras que você tem que cumprir. Ele tem, vamos dizer assim, para manter aquilo, você tem que custear. E você tem que ter a questão da empatia, de se colocar no lugar do seu vizinho, porque tem gente que gosta de música alta, tem gente que não gosta, né? Então, assim, viver em sociedade é difícil. E viver em condomínio, eu até brinco, falo assim, que é mais difícil, porém, é um aprendizado constante, porque você está sempre tendo que pensar na coletividade. E isso é um exercício muito bom se você trazer para a sua realidade como algo positivo. Imagina você exercitar todos os dias que você precisa viver em coletividade, que você tem que respeitar o próximo, que você, antes de pensar em si, tem que pensar na coletividade, como o Thiago falou, né? E aí, o síndico pode ou não pode? Abre ou não abre mão, né? O Francisco também diz. E aí, como é que é? Então, eu tenho que pensar na coletividade. E na qualidade de síndico, a gente não pode abrir precedentes, a gente não pode favorecer o nosso vizinho, a gente não pode favorecer o nosso colega, né, que conhece, mora no mesmo condomínio. Então, assim, o síndico ele tem que ser estritamente racional. Né? Bacana, amiga Fernanda, entra na internet, Casos de Condomínio, que tem muito assunto bacana para você, ó. Compartilha, comenta, se inscreve, quem tem esse condominial, vai no nosso YouTube, tem mais de 500 vídeos para você, e lá tem o nosso quadro Coach Condominial, para você cuidar das suas emoções e ter uma gestão mais qualificada. Ô Francisco, momento de pandemia, condomínio anda uma bomba relógio, né? Todo mundo estressado, aquela coisa, e aí tem duas situações, né? A parte do estresse dentro da moradia e a questão da inadimplência, que vai subindo porque as pessoas, infelizmente, não estão em condições de pagar suas contas. Como é que o síndico pode lidar com essas duas situações no seu dia a dia? Isso é um aspecto bem importante, esse seu levantamento, Thiago, e a gente está vendo agora, né, nos primeiros 3, 4 meses do ano, a grande maioria dos condomínios fazem assembleias ordinárias, onde eles prestam conta, precisam aprovar o orçamento. Eu participei de algumas essa semana, acompanhando online, e o que a gente tem observado na realidade é o seguinte, a gente tem que ter uma taxa de rateio muito adequada. Então, o gestor ele precisa primeiro conhecer os gastos do condomínio. A segunda coisa que ele precisa é, de tempo em tempo, fazer uma espécie de licitação e tentar mudar os fornecedores ou negociar com esses fornecedores para tentar reduzir o custo. Não adianta eu querer pagar menos do que aquela empresa vai poder ter condições de fazer o serviço, porque eu posso ter, em contrapartida, um serviço ruim e algo a desejar. Mas é lícito que o condomínio ele não fique refém de determinadas empresas. A gente vê muito isso acontecer, por exemplo, com o fornecimento de gás. Às vezes você tem um condomínio, você tem lá a parte do reservatório foi colocada em comodato por uma empresa durante a construção, e a empresa que fornece o gás quer estabelecer o preço do quilo do gás a qualquer momento e diz, olha, se você não aceitar meu preço, eu vou lá e tiro meus reservatórios e o condomínio fica sem ninguém. Então isso não pode ser aceito. Acontece também isso com
empresas de elevadores e assim por diante. Então a dica é, né, conheça bem seus contratos. No caso da mão de obra, sobretudo quando você tem mão de obra terceirizada, a cada ano você pode fazer uma revisão desse contrato. Não é simplesmente pegar o reajuste, às vezes, da categoria do dissídio coletivo, que vai fazer com que você simplesmente aplique aquele percentual de reajuste. Você tem custos não renováveis que você pode tirar nessa negociação. Então você precisa, primeiro, conhecer com muita clareza cada item que compõe a tua planilha de custo. A segunda coisa que você tem que pensar também, que é importante, é como é que está a inadimplência do meu condomínio. Se você simplesmente lançar numa previsão orçamentária o valor suficiente para cobrir as despesas, exatamente esse valor, e se uma pessoa atrasar, você já vai ter dificuldade. Então a gente precisa, sem onerar o condomínio e o condômino, por consequência, pensar num percentual de inadimplência que seja compatível e perseguir diuturnamente que essa inadimplência seja reduzida. Uma boa prática seria, por exemplo, a cada 30, no máximo 60 dias, já acionar juridicamente a cobrança, para não deixar isso acumular, porque muitas vezes quando o condomínio se dá conta, a pessoa está devendo até o equivalente a uma unidade, e esse dinheiro fez falta. E se alguém não está pagando, por inadimplência, os demais condôminos estão pagando. E é importante, você falou duas coisas que é interessante. Primeiro, é você antecipar essa cobrança. Isso é bom para você e bom para o cara que deve também. Porque é uma coisa de você negociar uma dívida, por exemplo, de R$1.000, né? E uma dívida de 10 mil é diferente, porque fica mais pesado para a pessoa. Então, é uma forma de você até pegar um pouco dessa grana quanto antes, fica mais fácil para as partes estar negociando. Então não deixe protelar, igual tem muito condomínio, deixa vencer o período de 5 anos para ir cobrar depois, não tem mais direito. Então, se quanto antes você tentar resolver a situação, é bom para ambas partes. Outra coisa importante que você tocou no assunto, que eu bati muito, há muitos anos quando vendia mão de obra, era o seguinte: muitas vezes você sim quer diminuir o custo. É bacana, é importante, só que tem o seguinte: se você diminuir o custo e afeta a qualidade, está errado. Né? Porque existe um valor mínimo para você manter um serviço rodando. E hoje tem praticado no mercado muitas empresas que vendem abaixo da planilha de custo. Então, cara, o que eu faço é o seguinte: você, quando faz uma cotação para a casa de mão de obra, pede a planilha de custo, porque ela vai determinar todos os custos daquele serviço. E você tem que entender que, é o seguinte, que a empresa tem que obter lucro. Se ela obter lucro, como é que ela vai trabalhar? Não tem jeito. Então não existe, cara, almoço de graça, amigão síndico. E outra coisa, toda vez que você for falar vamos baixar os custos, beleza, é bacana, mas a partir do momento também que não implique na qualidade do serviço a ser prestado, certo? E outra coisa importante também que eu me deparei como síndico, e eu me deparo todo dia como síndico, é o seguinte: uma coisa chamada contrato. Porque tem muita empresa que o cara vende uma lábia do caramba para você e na hora do contrato bota um monte de coisa lá, amarra você contrato 2 anos, 5 anos, multas extraordinárias que você não tem como sair do contrato. Então o que eu aconselho você? Por isso que é importante você ter um bom jurídico. Antes de fechar o contrato, leve ao cara que domina, que é o seu advogado. Falando, tal, e aí? Tem alguma cláusula que vai amarrar a gente? Tem alguma situação que lá na frente pode ser prejudicado? Porque é o seguinte, tem que lembrar que isso é uma negociação. Não existe camaradagem, entendeu? Então, o que eu aconselho você? Pega os seus contratos, faça as revisões dele, que igual o Francisco falou, questão de custo, faça a cotação no mercado, e se for fechar com novos fornecedores, ou até os antigos, reveja esses contratos, como é que eles estão atrelados. E lembre o seguinte, não existe só um tipo de fornecedor, existe uma gama de fornecedores hoje, que você pode escolher da melhor forma possível, que vai te atender da melhor forma possível, né? Mas, ô Francisco, você conhece o Dr. Suídes? Sim, Doutor Leandro? Sim, já tenho visto sempre que posso a participação dele. Ele aqui. é o fera, né? Tem uma participação dele. Vamos lá, doutor Suítes, roda aí então. Você sabe quem são os condôminos dentro do condomínio? Eu sou Leandro Menegais e esse é o tema de hoje. Via de regra, os condôminos são os proprietários, aqueles que constam na matrícula do imóvel, ou seja, que foram até o cartório e registraram suas aquisições, fazendo ali constar os seus nomes naquele documento público. E como toda regra, tem suas exceções. E as exceções, elas estão previstas no artigo 1334, parágrafo 2º do Código Civil, que equipara o promitente comprador e o cessionário aos proprietários, conferindo a eles o status de condômino. Ou seja, condômino é aquele que consta na matrícula do imóvel, ou ainda aquele que demonstra ânimo de dono. Portanto, o filho do proprietário não é condômino, o inquilino não é condômino, o morador não é condômino. E mais, há casos em que o cônjuge não é condômino. E a mesma situação se aplica a quem vive em união estável. Em ambos os casos, devem ser apresentados ao condomínio a certidão de casamento ou a declaração de união estável para que seja verificado se aqueles se enquadram na condição de condômino. Certamente assim fica muito mais fácil de entender
e fazer valer seus direitos no condomínio. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Show de bola, Leandro Menegas, Dr. Suíte, dando o melhor do direito condominial. Lembrando que amanhã é quarta-feira, 12h30, tem um encontro marcado na nossa live, julgados e comentados aí, que já tá virando referência do mundo condominial. Minha amiga Fernanda, e aí, cara? Condômino? Quem é condômino mesmo, hein? Ó, Thiago, já tá providenciando a plaquinha ali, tá? Pra você não errar mais meu nome. Vai ser bom, né? Ajuda, né? Mas eu perdoo Ajuda. porque... Mas eu perdoo porque eu sempre venho com um quadro casos de condomínio, treta, né? Aí você associa a treta e não esquece meu nome, né? Eu quero saber que ele falou de união estável ali. Você já tá com união estável ou tá no Tinder ainda? Thiago, esse Tinder já me deu trabalho, Thiago. Olha, não tô no Tinder, tá? Também não tenho união estável. Thiago que inventa as fofocas e quer trazer pro programa. Tá vendo? Tá dando muita treta esse negócio. Quero saber o seguinte, qual a importância de entender quem é o condômino? A importância? É muito. Porque quando você vai instituir uma taxa, principalmente quando você traz para dentro da sua taxa fundo de reserva, e havendo necessidade de taxa extra, você precisa sim saber quem é seu condômino, porque o condômino, como o nosso professor disse, né, é aquele que... Aprendeu, Thiago? Aprendi, é aquele que tem a posse do imóvel, né? Tá ali lá no registro ali, que é dele, né? Da escritura. E é bacana, tá? Você falou também nessa questão de votação, mas a gente é importante para o síndico e o pessoal que está nos ouvindo, assistindo também, para nós você poder atuar, multar, né? Porque você não vai multar o cara que tá alugado, você vai multar, às vezes o filho do cara mora no apartamento, você tem que multar o dono do apartamento. Sim, aí concluindo, né? Eu queria dar testar o Thiago, né? Eu mexo com isso 24 horas. Então, Thiago, é importante identificar justamente por isso, porque dentro de um condomínio são despertados vários fatores. A implementação da taxa, a votação da taxa, a questão de aplicação de multa, a questão da cobrança da inadimplência. E aqui, com relação à taxa condominial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque conforme já dito, a cobrança incisiva, a cobrança, né, mensal ali, aquela cobrança mais adequada para que se não deixe postergar muito a dívida do condômino é muito importante, né? Então, quando você vai multar o condomínio, isso aconteceu com um cliente meu, tá? Você multa o condômino, né, que está na posse do imóvel, que está lá, só que não existia um cadastro para distinguir quem era proprietário e quem era locatário. E este condômino, né, que estava na posse do imóvel, se apresentava como proprietário. Então, ele infringia todas as regras, ele atrasava as taxas condominiais, e no cadastro do condomínio só tinha ele, não tinha mais ninguém. E isso foi gerando, até que, peraí, chegou-se no limite, não tem acordo, vamos entrar com a ação judicial. Para você entrar com a ação judicial, você precisa de determinados documentos, e um deles é a certidão de ônus do imóvel. Surpresa! Esse imóvel nem dele era. E aqui, Thiago, eu preciso fazer uma ressalva que o condomínio fez um acordo com ele e ele não cumpriu. Aí, por isso que passou-se a ação judicial. Quando entrou na ação judicial, qual foi a surpresa? Não era proprietário. Acionaram o proprietário, era um espólio, então assim, foi uma coisa demorada até que o desfecho. O proprietário, de fato, que era o espólio, disse, nós não reconhecemos essa dívida, porque nós não demos autorização para você negociar com outra pessoa. E o juiz, de fato, não passou a dívida para o espólio. O condomínio ficou no prejuízo, porque essa pessoa que se apresentava como proprietário não tinha bens. E o que aconteceu? O processo foi arquivado, o condomínio ficou com prejuízo. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem, de fato, mora no seu condomínio. Então, assim, se você desconfia, o cartório está aí, vai atrás da certidão de ônus.
Se é um condomínio que está sendo instituído, fácil. A construtora vai estar te passando para quem são os verdadeiros proprietários. Então mantenha-se conectados com esses verdadeiros proprietários. Porque nós vivemos num país que as pessoas investem em imóveis e alugam. E muitas vezes não informa, não tem interesse de informar também para o condomínio. Então, assim, a nossa sociedade também precisa, né, ser, vamos dizer, questionada, ser você que precisa ir atrás do proprietário, embora ele tenha as obrigações dele a cumprir. E até o condomínio dar esse passo, que aí a gente já falou de eleição de síndico, o síndico não tendo conhecimento da causa. Então, assim, até chegar e botar a casa em ordem, já aconteceu muitos fatores, né? Inclusive com relação aos contratos, que eu achei muito importante o que o nosso colega colocou. O síndico chega da gestão, cansado da gestão anterior, que não estava dando certo, e chega e fala assim, não quero ninguém aqui viver em novos. Você não sabe o que está acontecendo no condomínio. A gente sempre bate na tecla de, cheguei, eu preciso conhecer onde eu estou pisando, eu preciso conhecer as necessidades do meu condomínio para poder tomar alguma ação. Se informe, estude seu condomínio. É trabalhoso? É. Se fosse fácil, ninguém... Todo mundo seria uma briga, ainda mais nessa época de pandemia, né? O cargo de síndico virou alvo de todo mundo querer ser síndico para justamente ter um rendimento. Então, assim, você condômino, a gente sempre bate na tecla, você síndico, mas você condômino que está aqui nos assistindo, procure saber quem é o síndico do seu condomínio, como ele está gerindo o seu condomínio, porque às vezes o condomínio parece que está seguindo fluentemente e, na verdade, está com contratos de empresa irregulares, perigando, de repente, romper um contrato com gás, conforme o nosso colega citou. Então, assim, tenta, mesmo que você não queira se envolver na administração do condomínio, tenta você também conhecer o seu condomínio. Show de bola, minha amiga Fernandinha aí, consultora condominial. Funcionou a plaquinha do amigo Celso ali. E, cara, pra você ver uma coisa tão simples falando de condomínio, né, ô Francisco? E é importante a gente conhecer, porque o que ela falou, eu passei por algo parecido com um colega meu, né? A inquilina estava devendo mais de 10 mil reais de taxa condominial. E o dono do apartamento não sabia, porque era a imobiliária, né? E aí depois que ele achou que era a dona do prédio, porque ele estava devendo muito, e aí ele foi acionar a dona do prédio, do caso do apartamento, sobre isso, ela nem sabia, cara, né? Pra você ver. Então a gente tem que conhecer, principalmente essas situações atípicas, né? Porque ela deve muito. Será que ela é dona mesmo? Não é? Será que talvez não tem nem ciência daquilo? E outra coisa muito importante é quando você for atuar. Às vezes a pessoa comete ali a barulho, não sei o quê, aí você vai atuar aquela pessoa que mora ali. Não é essa pessoa. Tem que ser a pessoa que é dona do apartamento. E você ter nunca no ato, né, Thiago? Lembrando que nunca no ato, né? Exatamente. E você ter embasamento para depois você poder cobrar isso aí. Porque no caso da Fernanda, não tem embasamento jurídico, o cara não reconhece a gente porque não foi ele autorizado. Olha para você quanto que o condomínio perdeu financeiramente, né, Francisco? A gente tem pela nossa experiência, Thiago, isso é muito recorrente, os cadastros dos condomínios normalmente são muito desatualizados. Isso tem dois impactos. Um que a Fernanda falou, que é muito comum, né, de estar sendo ocupado por uma pessoa, mas a dívida ela é sempre da unidade, vamos, de modo mais simples, a gente pode dizer assim. Então, e a unidade ela tem um proprietário, que é aquele que está registrado lá no cartório, ou um contrato de compra e venda quando o imóvel não foi escriturado ainda, e assim por diante. E uma coisa que a gente fez para resolver essa situação, o nosso sistema, que está no mercado já há mais de 10 anos, a gente desenvolveu uma funcionalidade que ajuda muito nesse processo, que é o seguinte: o síndico ele precisa estar mantendo o cadastro atualizado o tempo todo, mas o pontapé inicial é no momento que aquele morador vai mudar para aquela unidade. Então, quem utiliza o nosso sistema, o que faz? Ele faz um pré-cadastro na nossa plataforma, né? E esse pré-cadastro pode ser feito pelo comprador, pelo locatário, pela imobiliária. Com esse pré-cadastro na plataforma, o gestor do condomínio, o síndico, recebe um e-mail dizendo: olha, o Francisco está chegando, a Fernanda está chegando agora naquele condomínio. E aí o condomínio pede para ele anexar, ele já pode até anexar direto o contrato de compra e venda, a escritura. E se o síndico verificar essas informações, ele pode, pelo nosso sistema, já dar o ok, liberar o acesso para ele. Com isso ele pode agendar já a mudança nos dias
que o condomínio permitir, nos horários que tiverem disponíveis, ou se o condomínio achar que aqueles dados não são suficientes, ele pode demandar dados adicionais. Então, com um simples pré-cadastro, você não tem essa necessidade de se aproximar por conta da pandemia, mas ajuda muito isso. Essa semana, por exemplo, nós fizemos muitas assembleias virtuais com os nossos sistemas. E o que a gente percebeu muito também, voltando na questão do cadastro? Você tem uma empresa de contabilidade, uma administradora que tem um cadastro do condomínio. Só que esse morador, na grande maioria das vezes, ele às vezes é o proprietário, às vezes é o locatário, às vezes quem participa das reuniões sou eu, mas a unidade está no nome da minha esposa. E quando a gente vai fazer uma assembleia online, a gente tem que mandar um link de votação para alguém. E esse alguém não pode ser, né, um locatário. Quem vota é proprietário ou procurador legalmente habilitado. Então, no nosso sistema, o que a gente faz com isso? Faz uma depuração do cadastro. Então, não adianta você marcar uma assembleia e o Tiago, seu proprietário, ir para a Fernanda. Ou não adianta o Tiago e a Fernanda serem um casal e, na realidade, a senha ir para o Tiago e a Fernanda entrar no login dele. Então, a gente, quando faz essa depuração de cadastro, isso é muito importante, a gente consegue perceber isso. Então, assim, tem que tomar todo cuidado. No cadastro, colocar, inclusive, os cônjuges, porque... Só te interrompendo, Francisco, eu tive, né, uma experiência de, no caso de cônjuge, estavam em separação. Não, Tiago. Estavam em separação, ninguém tem. O imóvel estava no nome dos dois, certo? Assim, formalmente estava tudo regular, realmente, de fato, ele era proprietário de 50% daquela unidade. Só que no cadastro do condomínio estava o esposo como proprietário. E ela, como esposa, conhecida, morando muitos anos no condomínio, ele foi para a Assembleia, aprovou uma taxa extra, aprovou várias coisas, e ela pegou e entrou para embargar a Assembleia com um grupo de moradores, porque ela não concordava com a taxa. Então, foi uma confusão, o processo até que se estendeu. Por quê? Porque como ela é proprietária e tinha o voto da unidade dela ali. Então, foi assim, uma briga um caso bem diferente. Eu não tomei conta do caso, né? Não sei como finalizou, mas o processo inicial foi esse. O esposo estava presente na qualidade de proprietário, como pertencia, né, lá no cadastro, como de fato era, só que como tinha um divórcio, embora não fosse regularizado, ela alegava, não, ele não tem a totalidade do voto, ele tem 50% do voto. E como é que a gente computa isso, né, Tiago, dentro de uma assembleia? Complicado, como que toma esse cuidado? Porque você toma decisões e depois uma pessoa vai lá e entra dizendo, não, esse voto não é válido porque eu também não opinei, né, com o meu 50%. É casos de condomínio, né, Tiago? Você tocar nesse assunto, nesse caso, Francisco, vamos entrar aqui no sistema web. Como é que ele ajuda o síndico nesse sentido aí? Na realidade, nós temos dois sistemas, né? Um chamado Residência Web, que é um sistema de gestão condominial, que está no mercado, é pioneiro aqui no Distrito Federal e atende condomínios de vários estados também, que é um sistema voltado para a gestão interna do condomínio. Então, ele tem mais de 30 funcionalidades de controle de espaço, reserva de ambiente, controle de acesso, os arquivos do condomínio, ele tem um portal da transparência dentro dele, lá onde o condomínio pode publicar tudo, ele fala com o morador abre um chamado de manutenção, uma reclamação, o livro de ocorrência, em vez de ser manual na portaria, é eletrônico, então ele pode registrar a qualquer momento e fica tudo registrado, enfim, são muitas funcionalidades. Nessa época mesmo de pandemia, ele foi muito utilizado e vem sendo muito utilizado, tivemos um crescimento de mais de 500%, e permitindo coisas, hoje, por exemplo, ontem mesmo nós recebemos uma demanda bem interessante de um síndico, que queria que a gente controlasse pelo nosso sistema o uso do elevador, porque ele tem lá um condomínio, são 3 elevadores e tem a mudança, então ele gostaria de que aquele elevador destinado à mudança, no momento que alguém reservasse a mudança, ele ficasse bloqueado para determinado horário. Então a gente montou toda uma grade. Então, como? Sim, nós não controlamos o equipamento em si, mas com o apoio do pessoal que trabalha no próprio condomínio, a gente montou uma grade de tal modo que a gente organiza a mudança e organiza o horário que ele pode entrar com aquela mudança naquele elevador. Né? E pode ter mandado comunicado, né? Pessoal, o elevador devia estar reservado para o horário. Sim, é isso que eu ia perguntar, justamente isso, Tiago. Se a forma de controle seria via comunicado, um SMS, e-mail. O nosso aplicativo ele funciona da seguinte forma: a disponibilidade de qualquer espaço, digamos churrasqueira, espaço gourmet, salão de festa, quadra de tênis, quem coloca é o condomínio, e ele estabelece a regra do tipo, quantas vezes eu posso reservar aquele espaço, qual é o prazo de antecedência para me cancelar.
Por quanto tempo eu posso reservar de antecedência? Daqui 2, 3 meses? Eu posso reservar uma vez por mês? É gratuito ou é pago? Então, tudo isso o condomínio define e o nosso sistema faz. Então, no momento que ele vai fazer a reserva, é muito simples. Ele vai entrar, se ele tiver inadimplente, a grande maioria dos condomínios não permite que ele faça a reserva daquele espaço, né, a não ser aqueles espaços que não são cobrados. E aí, normalmente, você abre um calendário, escolhe lá, por exemplo, churrasqueira. Se tiver vago, você escolhe o dia lá, marca. Você já pode, no nosso sistema, já incluir os seus convidados, que a portaria já fica sabendo. Os seus convidados já recebem uma mensagem dizendo, olha, vai ter um churrasco na casa da Fernanda no dia tal. Opa, traga lá uma bebida, traga lá uma cerveja, traga lá o seu refrigerante, e tudo muito prático. E ele pode, não também, de repente pintou um imprevisto, ele pode desconvidar também, olha, não deu, alguém adoeceu, eu vou ter que viajar pelo próprio sistema também. E tem mais uma coisa interessante, que muitas vezes você fala, puxa, mas o Thiago queria fazer uma festa no mesmo dia com a Fernanda, e o salão de festa está ocupado. Se não der para compor, entra na fila de espera. Caso aconteça imprevisto, o sistema avisa, né? Então, assim, funciona muito bem. O outro sistema que a gente tem chama-se Voto na Web, foi desenvolvido no final do ano passado. Espera só, Francisco, vamos voltar para o sistema, que vamos por partes. Tá. Eu achei muito interessante também, tem algumas perguntas. Vamos lá, você falou chamada de manutenção. Como é que funciona o chamado de manutenção? O que acontece? Nós temos condomínios de todos os portes, comerciais, empresariais, residenciais, né, de 30 unidades, de 1.200 unidades, verticais, horizontais. Então, é muito comum alguns condomínios, por exemplo, a gente tem um condomínio no Rio de Janeiro que é quase uma cidade, lá em Jacarepaguá. Então, por exemplo, lá o condomínio ele oferece alguns serviços adicionais, como manutenção das unidades, elétrica, reparo. Alguns condomínios, por exemplo, você está entrando no elevador, saiu do elevador, verificou que a lâmpada está queimada, em vez de você ligar na portaria, você abre um chamado no sistema, olha, tem uma lâmpada queimada aqui, tem um sensor que está queimado, e fica o histórico para o condomínio. Então, e o importante é que tudo que você abre, você recebe uma comunicação e o gestor também recebe e fica registrado no sistema. Isso é bacana, gente, que você acha que não funciona, mas acontece. Uns 20 dias atrás, eu recebi uma moradora do sexto andar do prédio que eu sou síndico, reclamando da lâmpada, né? E aí eu fiz o quê? Peguei o eletricista, fui lá, trocou lá e percebeu que não era o sensor, era a lâmpada. Beleza, arrumamos, foi embora. Não falou mais nada, pra mim tava tudo ok, né? E aí eu encontrei com ela um dia, eu sempre vou lá durante o dia, conversar com o pessoal, um dia eu tava lá, ela desceu e falou, Thiago, tem que arrumar a lâmpada lá. Eu falei, qual lâmpada? Do tal andar, eu falei, eu já tive, você me informou, eu vi no outro dia seguinte, a gente resolveu o problema, tudo ok. Verifica, aí eu falei pra ela, verifica lá, faz um teste à noite, se vai acender ou não, você me avisa. Ela não procurou, é sinal que deu tudo certo, mas o bacana é isso, que às vezes você faz alguma coisa, nem outra pessoa sabe que resolveu ou não, né? Às vezes aquela pressa do dia a dia. Isso, exato. E o importante do nosso sistema é que tudo fica registrado, né? Então, eu posso direcionar um pedido, uma elogio, uma reclamação, uma solicitação, e aí depende do condomínio. Tem condomínio, por exemplo, que inclui na sua manutenção a manutenção do interfone dentro da unidade. Então, eu vou lá e peço para consertar meu interfone que está mudo, por exemplo. Então, dá para a gente controlar e funciona super bem isso. E o que é mais interessante é que fica o registro. Então, como na hora que eu abro o chamado, gera para o síndico, gera para o encarregado, para quem ele delegar aquele pedido, aquela solicitação, não tem como você não atender. Tem um histórico, né? Você tem um histórico. Outra coisa que é interessante, com base no nosso sistema, o síndico verifica, poxa, está sempre queimando o interfone do Thiago, né? Está sempre queimando lá uma luz lá no andar da Fernanda. Opa, será que eu não tenho que rever os sensores? Será que eu não tenho que chamar a empresa para ver se tem alguma coisa? Então, você começa a se planejar mais. E uma outra coisa que é muito utilizada também, que a gente não se dá conta, e nessa época de pandemia aumentou muito, que foi o volume de encomendas, né, de entregas. Nosso sistema ajudou demais, para você ter uma ideia, a maioria dos condomínios aumentou de 200% a 300% o volume de encomendas que chegaram, né, seja de alimentação, seja de compra. E aí o que acontece? Nosso sistema chega a encomenda, cadastra, o morador recebe na hora um comunicado dizendo, olha, chegou um pacote para você aqui, Thiago, um presente aqui da Fernanda aqui e tal. Né? E aí o que acontece? O morador, quando vai receber, ou alguém delegado por ele, é registrado no nosso sistema e ele recebe, olha, alguém veio aqui e retirou a tua encomenda. Então, isso tem desafogado, porque tem condomínios hoje que ele tem um espaço pequeno para guardar essas encomendas, e tem morador que está viajando, tem pessoa que é meio desligada, e às vezes vai ficando aquele volume de documentos e de encomendas. Então, muitas vezes, o condomínio às vezes tem até que leiloar certas encomendas que não chegam ou doar, porque o morador não aparece. Então, isso facilita muito. Beleza. Fernanda, tem alguma pergunta? É justamente isso. A questão, quando chega, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, eu já vi em vários condomínios que os condomínios eles não estão permitindo que os motoboys adentrem o condomínio, né? Então o morador tem que descer e buscar a sua encomenda. Então essa notificação chega no morador e o morador desce ou ele já desce previamente? Quando é uma encomenda de um modo geral, na hora que o porteiro cadastrou, se ele clicar Enter, já vai para o morador de imediato essa comunicação. E essa comunicação
comunicação é via SMS? Ele recebe uma mensagem, recebe um e-mail, e agora no mês de abril a gente está colocando o app já em produção, na nova versão, e ele vai receber um push no próprio celular. Então é bem tranquilo. No caso dos deliveries é um pouco mais complicado, porque normalmente o próprio entregador, não é que seja complicado, mas o próprio entregador, quando ele chega, ele já manda a mensagem e tal, às vezes a pessoa está esperando. Agora, no caso de encomendas, documentos registrados, notificações, ações judiciais, isso é fundamental, né? E é bem prático. É bem simples, cadastrou, clicou. E é uma coisa que é importante, voltando também, pegando nesse gancho, é muito comum, às vezes, o morador viaja, e aí ele registra lá no sistema, olha, gostaria de que guardasse determinada correspondência até o dia tal, porque eu vou estar viajando, ou que entregasse para o Thiago. Era a minha próxima Você consegue pergunta. fazer tudo isso pelo sistema, né? Você consegue, inclusive, permitir acesso de pessoas ou desautorizar pessoas que não podem entrar. Você consegue fazer tudo isso. Bacana. Tranquilo. Vamos agora pro próximo sistema que vocês vendem lá. O outro sistema que a gente tem, como eu estava dizendo, que foi que nós lançamos no final do ano passado, que chama-se Voto na Web. O Voto na Web é um sistema para a realização de assembleias online, elas podem ser 100% virtuais, elas podem ser híbridas e elas podem ser presenciais também. O Voto na Web, a gente pode, tanto o cliente da residência web utilizar ele integrado, como aquele que não é cliente da residência web usar também, e ele é utilizado por condomínios, associações, igrejas, entidades, ele não é exclusivamente para condomínio. No Voto na Web, o que a gente tem de diferente no mercado? A maioria dos condomínios que estão fazendo assembleias virtuais, eles usam dois sistemas. Usam normalmente uma plataforma de comunicação, um Google Meet, um outro aplicativo, um Zoom, um Microsoft Teams e assim por diante. E na hora da votação, ele acaba fazendo a votação numa planilha ou num outro aplicativo. Nossa plataforma não. Num canto só, ele tem a assembleia, que é realizada. Então, a gente cadastra a assembleia, o morador recebe o edital pela Assembleia, recebe o link de votação pela Assembleia. Se o procurador puder votar, a procuração é cadastrada na nossa plataforma e o procurador recebe o link para poder votar de acordo com a quantidade de voto dele. O síndico apresenta, a Assembleia, se ele assim desejar, usa PowerPoint, faz a explanação da sua pauta. Depois ele coloca em discussão, nosso sistema permite áudio, permite chat, tudo é gravado. E depois ele abre para votação. Quando ele abre para votação um determinado item, ele estabelece um tempo, o morador entra e vota. Acabou o encerramento daquele item, na mesma hora já sai o resultado para todo mundo ver, o síndico compartilha a tela dele, e aí o morador já sabe se o item foi aprovado, se não foi aprovado, quantas abstenções. Inclusive, se o voto é computado no condomínio por unidade ou por fração ideal, ele dá a quantidade de unidades e dá também o percentual de fração ideal. Então, muito rápido. E quando termina a assembleia, encerra-se todos os itens da pauta, o síndico, depois que agradece, ele finaliza a assembleia e automaticamente, todos os condôminos que participaram e que votaram recebem um comprovante de votação no seu e-mail com as suas opções, com o resultado da assembleia. Fora isso, viu, Thiago e Fernanda, a gente gera todos os relatórios e a gente tem um detalhe que ninguém tem no mercado também, que é o seguinte: nós temos parcerias com todos os cartórios do Brasil, a nossa ata é eletrônica, a gente registra em qualquer canto do Brasil em até 3 dias. Ótimo. Tá? Então, assim, tudo isso em função de ferramentas desenvolvidas por nós, na nossa ferramenta Voto na Web. Eu acho que você tinha que inventar só uma coisa, no final o resultado. Vou até emprestar minha voz e seria assim, sim, 5 votos, não, 3 votos. Fernando, tem alguma pergunta para o nosso amigo Francisco, algum comentário? Assim, eu queria só abrir um parênteses, que aconteceu comigo no condomínio onde eu morava. Eu recebi um WhatsApp, que a comunicação lá, quando chegava a correspondência, era via WhatsApp, da central que recebia. Eles me mandaram um WhatsApp: olha, senhora Fernanda, encontra-se disponível uma correspondência para a senhora buscar aqui. Tudo bem. Aí eu saía cedo, chegava tarde e não encontrava nunca aberto. Passou-se uma semana e eu consegui ir lá buscar. Cheguei lá, não tinha nada para mim. E eu falei, tá, e por que vocês mandaram o WhatsApp? Não sei. Foi procurar no livro de ocorrência? Não tem. Então, assim, eu não sei se tinha, de fato, uma encomenda ou não tinha. Então, assim, eu achei muito importante, porque no momento que se chega, já se faz o registro, e é interessante, não sei como se utiliza, se tem como colocar o que é. Por exemplo, uma embalagem, sim, uma caixa mais ou menos de tantos, No sistema, a descrição. Fernanda, desculpa um pouquinho, mas só para te responder, no sistema a gente diz se é pacote, se é encomenda, se é carta registrada, eu posso anexar uma foto, posso fazer Ótimo. 1001 coisas com isso aí. E o que é importante é que, assim, você tem uma unidade, por exemplo, mora Fernando, Thiago e Francisco na mesma unidade.
Francisco tá querendo em casa cafeteira. E os três estão cadastrados na mesma unidade. Se a encomenda é para a Fernanda, eu cadastro para a Fernanda, só a Fernanda recebe a mensagem. Se é para o Thiago, só para o Thiago recebe a mensagem. A gente consegue, inclusive, personalizar isso. Já pensou a esposa comprando um monte de coisa na internet e o maridão Francisco, recebendo? Agora uma parte interessante, como é que está essa questão para registrar as atas? Olha, as pessoas têm um certo mito aí de achar ainda que a gente não pode estar fazendo assembleia virtual e não registrar. A gente tem feito, nós fizemos semana passada várias assembleias, né? Estamos com algumas assembleias também agendadas para essa semana, e o registro está funcionando direitinho. O que é mais importante numa assembleia, e o Dr. Suítes deu uma palestra recentemente, que eu até tive a oportunidade de assistir também aqui pelo seu canal, que é muito interessante, onde ele fala assim, o segredo é o edital de convocação. Então, se você faz o edital bem feito, você divulga, você faz com que a gente tenha, né, uma regra de transparência. Né? Por exemplo, vai o procurador votar, não tem como o cara, numa assembleia presencial, já é complicado, imagina uma assembleia virtual, levar a procuração na hora. Então, estabelece um prazo para ele apresentar a procuração com antecedência na administração, para que você checar se aquela procuração é verdadeira. Pega a base da inadimplência, passa um dia antes, estabelece, olha, vamos checar a adimplência até o dia tal, para que aqueles condôminos que estão inadimplentes não possam votar. Eles podem até participar do nosso sistema da assembleia, mas na hora de votar, ele aparece um avisozinho que só aparece para ele, até para não constranger, olha, desculpa, mas você não pode votar porque você está inadimplente. Então, assim, um bom edital, né, ele resolve muitos problemas. E os cartórios, com a documentação de suporte, nosso sistema é todo auditável, a gente manda a lista de presença virtual e eu sei se o cara votou do celular, se ele votou, né, se foi pelo computador, se foi por um tablet, eu sei qual é o IP da máquina dele. Então, a gente tem uma série de relatórios de suporte que vão todos anexados ao cartório e os cartórios têm registrados em todo o Brasil sem nenhum problema. Show de bola, muito bacana, na reta final. Convido você lá no nosso canal de Condominial, se inscrever, compartilhar, comentar. Ainda convido você na nossa playlist de síndico para síndico. Eu tive uma conversa com o amigo Francisco aqui por 1h30, lá foi um papo muito bacana, falando sobre isso, falando sobre o sistema e muita mais coisa do mundo condominial que vai te ajudar. De síndico para síndico, tem nessa entrevista lá, muito bacana. Ô Francisco, dê suas considerações finais e vende seu peixe, como é que o pessoal pode contratar o seu sistema. Lembrando que o nosso programa, ele é estadual, municipal, mundial, internacional e logo logo estaremos em Marte também, tá bom? Fica à vontade de seu peixe, meu jovem. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. O nosso site é residenciaweb.com.br, lá você tem todas as informações do nosso sistema. Pode nos seguir nas redes sociais também, Residência Web, inclusive lá a gente tem link, falamos um pouquinho dos dois sistemas, do Voto na Web, que tem também um portal próprio, chamado votonaweb.com.br. E se quiser me conhecer um pouquinho mais, basta entrar no meu LinkedIn, Francisco Chaga Lima, eu escrevo artigos com uma certa frequência, vou inclusive publicar um na próxima semana agora falando desse período de imposto de renda, né, falando da questão da tributação do rendimento do síndico, da isenção da taxa de condomínio, se é tributável, se não é, do Prolabore, então devo publicar um artigo aí até sexta-feira também, um novo artigo. Eu já convido você aí, se quiser gravar um vídeo depois, pra gente estar passando aqui no programa. Ótimo. Hoje acabou que não deu pra gente falar sobre isso, porque é muito tema, mas fica à vontade, hein? Ou senão, vamos voltar uma nova vez. Muito tema e pouco tempo, né? Exatamente, às vezes nem não dá, né? Ô, minha amiga Fernanda, vamos lá, como é que é o site? residenciaweb.com.br, voto na web, o nosso contato é contato@residenciaweb.com.br e o meu LinkedIn, né, Francisco Chaga Lima, eu uso mais o LinkedIn e podem nos procurar também a empresa Residência Web no Instagram, Facebook, nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar, de responder, de tirar todas as dúvidas. Muito obrigado. Show, eu que agradeço, foi muito bacana, muito conhecimento trocado aqui hoje, muita experiência boa para você. Fernanda, suas considerações finais, minha jovem. Thiago, como sempre, né, agradecer e convidar novamente os síndicos dos condôminos para estar aqui com a gente. Olha a palestra que tivemos hoje aqui, a experiência, né, de como implementar uma novidade, né, dentro do seu condomínio e ainda mais nesse período que estamos passando dificuldade. Então, assim, foi muito bom para a gente que já vem vivendo isso, imagine para os síndicos e os condôminos que estão aí começando uma vida dentro de um condomínio, né? Então, assim, agradecer a presença do Francisco, agradecer você, síndico, você, condômino, que está aqui nos acompanhando, né? E até o próximo programa. Galera, show. Vou terminar de uma forma diferente hoje, seguinte: inteligência condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, galera, um abraço e beijo no coração, valeu, fui, valeu, muito obrigado.